Oi gente, como é que vocês estão? O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde eu vou responder uma tag literária. Temática. As tags literárias já são bem interessantes, né? E aí eu queria fazer uma tag literária referente ao mês de outubro, que é um mês do horror, mês de leituras de suspense, e eu estou lendo esses livros aqui nesse mês, então achei que casaria bem responder essa tag. Eu acho muito divertido responder tag, gente, porque a gente acaba relembrando de livros que a gente leu, ou até colocando na lista livros que estão encalhados ali na nossa estante. Eu queria responder a uma tag literária temática do mês de outubro, e eu fui procurar no YouTube o que que tinha nesse sentido, porque eu sabia que eu ia achar alguma coisa. E eu encontrei uma bem legal, lá no canal da Michele Santos. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo dela, onde ela responde a tag que ela mesma criou, então uma tag original, para vocês conferirem. Eu adoro a Michele, acho ela muito querida e os vídeos dela são muito interessantes e inspiradores. Caso vocês queiram responder essa tag aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo também para vocês terem um acesso mais fácil a elas. Então, vamos lá. E a primeira pergunta da tag é: que livro te fez sentir mais medo até hoje e por quê? Bem, eu confesso a vocês que eu não tenho nenhum livro aqui na minha estante que eu tenha sentido medo de ler. Aí eu fui ali olhar um livro que se encaixaria nessa resposta aqui, e eu passei os olhos numa série de livros e fiquei pensando, nossa, eu fiquei com muito medo de pegar esse livro para ler, não porque a temática do livro seja de dar medo, enfim, mas porque era o último livro de uma série e eu ia me despedir dos personagens e eu estava com o coração na mão de fazer isso. Se isso já aconteceu com vocês, me conta aqui nos comentários. E foi esse livro aqui, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Gente, eu tenho um carinho muito grande por essa série aqui. Ela me acompanhou ali na adolescência e eu quero muito reler ela. O que eu fiz foi ler uma vez todos os livros e aí vi milhares de vezes os filmes já, mas eu quero reler a série toda. Acho que vale muito a pena e hoje, tantos anos depois, eu vou ler com outros olhos, né? Com outra bagagem de vida, acho que vai ser bem legal. Mas então, nesse livro aqui, o Rony, o Harry e a Hermione saem da escola para procurar e destruir os artefatos que deixam o Lord Voldemort imortal. Então é uma aventura, o tom do livro é mais sombrio do que os outros, e eu adorei muito. E acontece uma coisa aqui que eu acho que assim é muito marcante na série toda, me marcou muito, que é a revelação do Snape sobre o porquê que ele agiu da forma como ele agiu em todos os outros livros da série, sobre quem ele é de verdade, de fato. E é tão emocionante. Eu chorei tanto nessa cena. Nossa, fiquei com o coração na mão mesmo, mais uma vez. Então esse aqui é um livro que eu tive medo de pegar para ler, porque ia encerrar essa série que eu gosto tanto. A próxima pergunta é: qual foi a sua última leitura de terror ou suspense e o que você achou? Gente, eu li O Exorcista. Olha, eu não sei se é porque eu vi o filme há muitos anos e o filme me deixou aterrorizada que eu demorei tanto para pegar esse livro para ler. Porque tem muita gente que adora, fala que é super bem escrito. Eu pensei, ai meu Deus, vamos lá. Li todo ele em 2 dias e eu não senti medo, gente. Eu não sei se é porque eu já vi o filme e eu sabia o que esperar, que conforme eu ia lendo, eu ia lembrando do filme também, né, das cenas lá, porque aqui no livro as descrições são gráficas, mas no filme a gente consegue ver, então eu acho que tem um outro efeito na gente, né? E ao invés de sentir medo, eu senti muita pena da Regan, que é a personagem que é possuída pelo demônio. Eu senti muita pena dela porque essa menina sofre tanto e a forma como ela pede ajuda durante o livro é tão forte, é tão pesada. Ai, meu Deus, eu me coloco no lugar daquela mãe vendo o sofrimento da filha e, gente, ai, foi muito dolorido para mim. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcaram nesse livro. Outro ponto bem interessante que o autor traz aqui na história de uma forma que
que deixa a gente super engajado na história é a existência do bem e do mal, nesse caso, Deus e diabo, bem especificamente. O que que acontece? A mãe da Regan não acredita em Deus e ela não conversa sobre esse assunto com a Regan também. Então, chega um ponto da história, um ponto muito desesperador, porque os médicos já fizeram todos os tratamentos conhecidos, todos os exames que eles poderiam fazer e ninguém descobre o que que a Regan tem. Aí um dos médicos pergunta para a mãe da Regan se ela acredita em Deus e ela diz que não, mas ele sugere a ela procurar um padre. Então, dentro da personagem fica esse embate, né? Mas como assim? A medicina não consegue resolver essa situação? E ela acaba procurando, porque no desespero de curar a filha dela, ela vai atrás de tudo que é possível e acaba conversando com um padre que vai na casa dela e que num primeiro momento não tem certeza, fica muito desconfiado de que não seja uma questão de possessão também. E aí a gente vai vendo os personagens debatendo com eles mesmos sobre se isso é possível ou não. É bem legal a forma como o autor traz isso para a história. E no fim das contas, então, é feito o exorcismo, né? Eu acho que se você nunca viu o filme e nunca leu o livro, é possível que você fique com medo, sim. Mas se você já viu o filme, dá para ir bem tranquilo ler o livro, porque você já sabe o que esperar, então acho que não vai ser tão terrível assim na questão do medo. Porém, o livro é muito bem escrito, vale muito a pena ler. E a próxima pergunta é: qual é o seu vilão preferido e por quê? E aqui eu teria uma listinha para citar, hein? Começando pelo Lord Voldemort, de Harry Potter, mas como eu já mostrei um livro aqui para vocês em outra pergunta, não quero repetir, mas ele foi um vilão, assim, que eu acompanhei por muitos anos, então eu já me sentia íntima para xingar ele e odiar ele muito. A Feiticeira Branca das Crônicas de Nárnia também achei muito bem construída. Como ela é malvada com crianças, bom, o Voldemort também, né? Mas a Feiticeira Branca, ela tem um quê, assim, de dissimulada que eu odiei, sabe? Porém, o vilão que eu vou citar aqui, eu achei ele tão bem escrito que ele me causou, além de raiva, indignação. Eu fiquei assim, eu ficava assim pensando, meu Deus, eu vou pegar esse homem pelo pescoço nesse livro aqui que eu vou citar para vocês, que é o Clegg, do Colecionador. Esse foi um dos livros que eu li nesse mês. E eu tô pensando em fazer um vídeo sobre esse livro aqui, porque eu fiquei impressionada. O Clegg aqui, ele se faz de bom moço na maior parte do livro. O que que acontece? Ele sequestra uma menina aqui e mantém ela em cárcere privado durante muito tempo. E aí a gente acompanha dentro da cabeça dele o que que ele pensa antes de sequestrar, durante o sequestro e quando ele leva a menina para a casa aonde ele mantém ela trancada. E a gente vai vendo que ele pensa assim, não, porque eu tô tratando ela bem, eu tô dando comida para ela, eu comprei as roupas que ela gosta, eu faço as vontades dela aqui dentro, então ela tem que ser praticamente grata a mim por eu ser tão querido assim. Então ele vai tendo esses pensamentos e a gente vai olhando para a cena e falando assim, cara, solta ela, isso que você está fazendo é muito errado. Porém, na cabeça dele, ele ele trancafiou a vítima lá para ela ter a oportunidade de conhecer ele melhor, porque senão isso não aconteceria. Isso é tão indignante e a forma como ele faz as coisas aqui, ele vai se iludindo, mas ao mesmo tempo ele é cruel. Então eu achei que é um vilão assim para ninguém botar defeito. E a próxima pergunta é: qual é o próximo livro de terror ou suspense que você pretende ler? Bem, eu tenho esse livro há um certo tempo aqui em casa, eu acho ele muito bonitinho, só que eu tenho certeza que a capa engana. Um livro que mistura terror e conto de fadas. Como que vai dar errado uma coisa dessas? É o Coraline, de Neil Gaiman. Que linda essa capa. Me disse se dá medo essa capa. Não, né? É muito fofa. Mas aí a gente olha aqui atrás e aí a coisa muda de figura. Eu tenho uma amiga que gosta muito desse livro e já me falou para ler há muito tempo, né? Ainda mais com essa edição linda. Então eu peguei para ler, li somente a introdução e achei uma fofura, assim. Vou ler a sinopse aqui para vocês. Certas portas não devem ser abertas. E Coraline descobre isso pouco depois de chegar
com os pais à sua casa nova, um apartamento em um casarão antigo ocupado por vizinhos excêntricos e envolto por uma névoa insistente. Ao abrir uma porta misteriosa na sala da casa, a menina se depara com um lugar macabro e fascinante. Ali, naquele outro mundo, seus outros pais são criaturas muito pálidas, com botões negros no lugar dos olhos, sempre dispostos a lhe dar atenção, fazer suas comidas preferidas e mostrar os brinquedos mais divertidos. Coraline, enfim, se sente em casa, mas essa sensação logo desaparece quando ela descobre que o lugar guarda mistérios e perigos e a menina se dá conta de que voltar para sua verdadeira casa vai ser muito mais difícil e assustador do que imaginava. Muito curiosa, logo lerei, eu acho que eu vou terminar logo porque é um livro curtinho. Deixa eu ver quantas páginas, 215 páginas mais ou menos. Depois que eu ler, eu venho aqui contar para vocês da minha experiência, mas estou bem empolgada. E a próxima pergunta é: qual foi o personagem mais indigesto que você conheceu até hoje? Ah, esse daqui foi fácil de escolher, viu? Personagens que me fazem sentir emoções muito fortes, para mim, ficam muito marcados. E esse personagem, ele é tão bajulador, oportunista e falso que eu acho que não tem, que eu tenha lido pelo menos um ou outro até hoje que me fez sentir essas sensações ruins como este aqui. E eu tô falando do Uriah Heep, espero que seja assim que se pronuncia. E ele é um dos personagens aqui de David Copperfield, de Charles Dickens. O Uriah se aproveita de personagens que são bons, mas que estão numa situação difícil aqui. Para começo de conversa, ele é um personagem que ele é desagradável até de se olhar. Vou encontrar uma ilustração dele e vou deixar aqui para vocês verem como ele é desagradável. E não só de olhar, ele tem um jeito muito desagradável. O mais terrível que eu acho é que ele se aproveita de um momento de fraqueza de um dos personagens aqui, não é do David, embora ele também tenha sido malvado com o David aqui em certos momentos. Mas na maior parte do tempo, na frente das pessoas, ele tenta se fazer de coitado e ele consegue enganar muitas pessoas que acabam confiando nele. E aí ele acaba tirando dinheiro das pessoas, entrando na casa das pessoas e se aproveitando da bondade delas. Então eu acho que esse personagem aqui, ele me deu vontade de entrar no livro, pegar ele pelo pescoço, dar um sacode nele, mas eu fiquei feliz que no final ele tem o que ele merece. A obra toda é maravilhosa, mas vá preparado para encarar esse personagem, que ele é intragável, assim, mas ele faz o seu papel aqui dentro de David Copperfield e faz muito bem. Eu achei a próxima pergunta um tanto mórbida, mas por outro lado bem interessante. Se isso fosse possível, eu gostaria mesmo, viu? Qual autor você gostaria que voltasse do mundo dos mortos para passar uma tarde batendo papo com você? Ai, quem será? Meu Deus, tem tantos, na verdade. Eu até pensei no Tolkien, porque esse homem escreveu fantasia de uma forma que, assim, eu acho que ele é que me trouxe para o mundo da leitura, que me fez me apaixonar pela literatura. Então, ele seria um exemplo perfeito, gostaria muito. Mas eu fiquei pensando muito nessa pergunta aqui. Eu fui olhar os livros que eu tenho ali e, no fim das contas, eu escolhi uma autora que, muito jovem, escreveu alguns livros e também faleceu jovem. E eu achei ela muito corajosa e divertida nas histórias que ela escreve. E eu gostaria muito, muito de passar um tempo com ela, ainda mais se fosse na Inglaterra, tomando um chá da tarde e ouvindo as coisas que ela tem para dizer, porque eu acredito que seria perfeito. Para ilustrar essa autora, eu trouxe um livro dela aqui, que é um dos meus favoritos da vida, e a adaptação cinematográfica também é maravilhosa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Orgulho e Preconceito, e a autora é a Jane Austen. Eu acho que essa mulher foi gênia. Ela descreve nos livros dela a época em que ela vivia, mas ela faz isso de uma forma tão sagaz. Eu acho super divertidas as histórias dela,
e eu acho que ela deixou um legado maravilhoso que a gente tem que aproveitar muito. E se eu tivesse oportunidade, seria com a Jane Austen que eu gostaria de conversar. E a última pergunta: qual livro de terror ou suspense você gostaria de esquecer para ler de novo? Bem, aqui eu acho que eu fui com uma expectativa errada, e aí isso estragou um pouquinho a minha experiência, embora eu considere que esse livro seja muito legal. Mas eu gostaria de desler ou de esquecer que eu tivesse lido, e quando eu fosse ler novamente, que eu não fosse com esse pensamento de que seria um livro macabro, assustador, porque não é. E eu tô falando de Drácula, de Bram Stoker. Eu li nessa edição aqui, por dentro ela é coloridinha também, aqui nos capítulos, deixa eu ver se eu acho, olha só, que graça. Esse livro aqui, uau, ilustrações. Esse livro aqui, então, ele é escrito através de cartas, reportagens de jornais e o diário da Mina, onde ela escreve o diário e a gente vai acompanhando a história. Quando eu fui ler esse livro, então, eu fui com a impressão, ou com a ideia de que ele ia ser um livro macabro, assustador e tal. Porque as adaptações cinematográficas são assim, certo? Porém, esse livro não é nada disso. O Conde Drácula que aparece aqui, ele é uma figura gótica, é uma figura assim que causa um medo, concordo. Mas ele não aparece o tempo todo, ele fica permeando a história e isso traz uma tensão. Porém, eu fui lendo e esperando, nossa, que horas que vai acontecer o derramamento de sangue? E não é nada disso. Esse grupo de pessoas, de personagens que está aqui dentro, acaba tentando se salvar e impedir que o Conde Drácula se alimente do sangue das pessoas que moram ali naquela região onde acontece a história. Então é uma grande aventura, tem uma tensão, tem um suspense, porque o Conde sempre se esconde, rimou, né? Ele está sempre escondido e as pessoas estão procurando ele e ninguém acha. Tem uma questão gótica que eu acho muito legal, eu gosto muito disso, mas ele não é macabro. E como eu fui com a expectativa de que ele seria assim, eu fui lendo e esperando isso e isso nunca aconteceu. Se eu tivesse ido com a expectativa certa, eu teria aproveitado mais. De qualquer forma, eu quero fazer uma releitura desse livro, porque eu tenho certeza que eu vou adorar muito mais do que da primeira vez. E eu convido vocês também a fazerem a leitura desse livro com a expectativa certa, que tem sim momentos mais tensos, mas não é macabro. Então é isso, gente. Tag respondida. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu joinha aí, compartilha com alguém que possa gostar também desse tipo de vídeo. Respondam a tag ou pelo menos algumas perguntas para a gente começar a trocar uma ideia aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.